Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Matheus, sou do time de tecnologia aqui da Nutrição Sem Fronteiras e hoje eu vou mostrar para vocês como realizar uma criação de um check-in do zero utilizando o novo formato de apontamento de blocos. Basicamente, aqui no check-ins vocês conseguem utilizar alguns dos templates que a gente tem disponíveis, tá? Pode fazer uma cópia clicando aqui, mas eu vou criar um do zero para mostrar para vocês. Então, demonstração, check-in, ok? Demonstração, certo? Clicando aqui, a gente abre o nosso check-in que por padrão vem com dois blocos, introdução e fim. E o que a gente tem aqui, tá, pessoal? É um formato de apontamento de blocos, onde cada bloco ele tem o seguinte formato: mensagem, que seria a mensagem do profissional, a resposta, que seria a resposta do paciente, e para onde vai, ou seja, para onde o fluxo aponta após essa resposta do paciente. Para facilitar aqui, eu vou criar um um tipo de bloco onde vai ser condicionado, que aí vocês vão entender o motivo pelo qual a gente utiliza esses apontamentos, certo? Dessa maneira aqui eu vou criar um bloco chamado pesou essa semana, que é só o título do bloco, tá, pessoal? Só para dizer o apontamento. Vou criar um bloco, você se pesou essa semana. Coloquei essa mensagem e vou colocar dois botões, tá? O botão sim e um botão não, certo? Dessa maneira, o que eu estou dizendo? Tenho minha introdução, depois eu quero que venha para o bloco de pesou. Se eu quero que venha para o bloco de pesou, preciso ver para onde está apontando minha resposta anterior. Se o paciente clicar em vamos nessa, está dizendo que vai para o fim. Eu não quero que vá para o fim, eu quero que vá para pesou essa semana. Dessa maneira, eu aponto para o bloco correto. Caso ele tenha se pesado, eu vou jogar para um bloco chamado peso, colocar uma mensagem, informe seu peso. E essa resposta vai ser numérica, ok? Então, vamos olhar para o fluxo. Ele vai dizer essa introdução, depois tem os botões vamos nessa. Se clicar em vamos nessa, vem para o bloco pesou. Se ele responder sim, eu quero que jogue para peso. Então, preciso alterar aqui para peso. Beleza? Vamos clicar agora em preview. Sempre recomendo que vocês cliquem aqui em preview para visualizar como está aquele fluxo do check-in, ok? Aqui em Preview, percebam que a próxima pergunta, clicando em Vamos Nessa, vai ser se pesou. Caso eu responda não, vai para o bloco fim. Caso eu responda sim, deve solicitar aqui o peso. Ok? Com as condicionais, pessoal, e essa criação do bloco, sempre que eu criar um novo, por padrão ele vai para o final. Mas não necessariamente a gente faz sequencial, tá? Vai depender do apontamento que você colocou. Então, para mostrar para vocês que não precisa ser sequencial, eu vou criar um bloco aqui, apetite, e esse bloco ele vem aqui para baixo, vou colocar a mensagem. Qual foi, qual o seu nível apetite essa semana? Vou colocar uma escala de 1 a 10 e vou querer que aponte agora para pesou essa semana. Então eu quero que essa seja a primeira pergunta e depois do vamos nessa, eu vou trocar. Eu vou jogar agora para apetite, que é um bloco que está lá no final. Então, dessa forma vocês podem perceber no fluxo quando eu mostrar que você consegue apontar para um bloco lá no fim e ele ser jogado no começo, porque o que importa é a ligação dos blocos e não necessariamente a ordem, ok? Então vamos nessa, agora ele deve ir para apetite, pediu o apetite, e depois ele pergunta se pesou. Caso respondesse não, jogaria para o bloco fim. Caso ele tenha se pesado, vai pedir o peso. Então informe seu peso, coloco o meu peso aqui e ele manda para o fim, certo? Então só para mostrar para vocês, no caso, se eu respondesse não aqui em cima, para onde ele vai? Vai direto para o bloco fim. Vamos ver se está assim? Não. Então, ele já deve jogar para o último bloco, bloco fim, as mensagens submetem. Então, muito importante, pessoal, vocês verificarem se essa relação de mensagem, resposta e apontamento para o próximo bloco está correto, ok? E assim vocês conseguem fazer essa configuração. Aqui do lado, a gente tem a periodicidade e as demais configurações. O check-in precisa estar ativo e caso queiram utilizar com a IA, basta marcar essa opção. No mais, é isso, pessoal. Abraço e até a próxima.